Vamos começar as nossas aulas de pós-médio? Que legal! Bom, a nossa proposta para as aulas de pós-médio é a gente trabalhar conteúdos lá do primeiro ano que não deu tempo de detalhar com vocês e que são conteúdos importantes para o Enem, tá? Já que o ano que vem vocês vão fazer o Enem aí, ó, já valendo uma vaga na faculdade, né? Bom, nós vamos começar o nosso pós-médio, tá? Falando de massa atômica e massa molecular, tá? O que é isso? Como é que a gente calcula isso? Mas antes da gente começar a falar de massa atômica, quando eu quero saber a massa de alguma coisa, como é que eu faço? Ah, professora, é só eu pesar. Legal! Se eu quero saber o meu peso, por exemplo, eu subo lá na balança e vou pesar. Quando eu estou pesando, eu estou comparando a minha massa com um padrão. E esse padrão é chamado de quilograma. Tá, legal. Mas se eu quiser, por exemplo, medir uma coisa muito grande, por exemplo, se eu sou uma grande lavorista, eu planto soja. Se eu quiser pesar a minha soja, eu vou usar o quilograma? Não, eu vou usar a tonelada. Eu vou usar outro padrão, que é a tonelada. Se eu quiser, por exemplo, pesar alguns gramas de ouro, né? Eu vou usar outro padrão. E assim sucessivamente, né? Então, dependendo daquilo que eu vou contar ou que eu vou pesar, eu vou utilizar um padrão, tá? Bom, se eu quiser pesar um átomo, se eu quiser descobrir a massa de um átomo, será que tem como eu pegar um átomozinho, pôr lá na balança e pesar? Não, não tem essa possibilidade, porque primeiro ele não é nem visível. Então eu preciso de um outro padrão. Bom, os químicos propuseram como padrão o carbono 12. Então, o átomo de carbono 12 foi escolhido como padrão, porque pesar significa comparar com o padrão. O carbono 12, tá? A gente fala carbono 12 porque a massa dele é 12, tá? Ele tem 6 prótons, 6 nêutrons. A massa dele é igual a 12. Então, vamos imaginar que esse carbono fosse uma pizza e eu dividisse essa pizza em 12 pedaços. 12 pedaços iguaizinhos. Cada pedaço desse corresponde a uma unidade. Então, aqui eu tenho o átomo de carbono dividido em 12 partes. Cada parte dessa aqui corresponde a 1 sobre 12. Ou seja, eu tenho 12 pedaços, peguei 1. 1 sobre 12 do carbono 12. Um pedaço desse carbono 12 equivale a uma unidade. Então, 1U. U significa unidade de massa atômica. Só para vocês terem noção, tá? Não é para decorar esse número, o tanto que uma unidade é uma quantidade de massa muito pequena. Uma unidade de massa atômica é aproximadamente 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Ou seja, vai ser 1,66000000000024 grama, né? Ou seja, é uma massa, né, que não dá para nem corresponder ela em grama, ok? Então tá, a massa atômica é a massa de um único átomo. Então quando eu falo assim, ó, a massa atômica do sódio é 23, eu tô falando que um átomo de sódio tem 23 U. Então quando eu falo, por exemplo, que a massa atômica do cálcio é 40, quer dizer que um átomo de cálcio corresponde a 40 U. Então, a massa atômica é a massa de um único átomo. O que ela nos indica, a massa atômica? Indica quantas vezes o átomo é mais pesado que o carbono 12. Quantas vezes ele é mais pesado que o carbono 12. Eu peguei um exemplo aqui, bem legal de comparar, que é a do magnésio. A massa do carbono 12 é 12. A massa do magnésio é 24 unidades. Então, se você comparar o magnésio com o carbono 12,
O carbono 12 é 12 unidades, o magnésio é 24 unidades. Então, um átomo de magnésio equivale a 2 átomos de carbono. Vamos imaginar uma coisa aqui hipotética. Imagine que eu tivesse aqui, ó, uma balancinha aqui, ó, certo? E do lado de cá, eu colocasse um átomo de magnésio. Do lado de cá, eu teria que pôr 2 átomos de carbono. Porque a massa desse magnésio é 24. E cada carbono desse aqui tem massa 12. Então, para equilibrar essa gangorra aqui, para um magnésio é necessário 2 carbonos, tá? Então, um átomo de magnésio pesa 24 unidades. Isso significa que ele é 24 vezes mais pesado do que 1/12 do padrão. Ou seja, ele tem 24 unidades, ele é 24 vezes maior. Tem 24 pedacinhos desse aqui, 1/12. Ou eu posso dizer que ele é 2 vezes mais pesado que o átomo de carbono 12. Entendida essa comparação? Bom, massa do elemento químico. Aquela massa que vem lá na tabela periódica, né? Você pega a tabela periódica, você olha lá, vem o número atômico e vem o quê? A massa atômica. Vocês trabalharam isso ano passado, tabela periódica, né? Bom, na natureza, podemos encontrar os átomos na forma de isótopos. Bom, agora vocês vão entender por que a massa atômica do elemento, lá na tabela periódica, não é um número inteiro. Se você olhar lá, ele é um número cheio de quebradinhos, tá? Aí você pergunta, uai, professor, não quer dizer que ele tem meia unidade? Tem 0,3 unidade? Não, não é isso. É porque na natureza, os elementos se encontram na forma de isótopos. O que são isótopos? Vamos anotar aqui o que são isótopos? Isótopos, ó, são átomos de mesmo elemento químico, Por que ele é mesmo elemento químico? Porque tem o mesmo número atômico, né? Os isótopos têm o mesmo número atômico, portanto, formam o mesmo elemento químico. São átomos de mesmo elemento químico que possuem massa diferente. Bom, aqui eu coloquei como exemplo um elemento hipotético X. Bom, esse elemento X pode ter massa 10 e pode ter massa 12. É o mesmo elemento químico, tá? São isótopos do mesmo elemento químico, tá? Então, eu posso ter elemento químico X com massa 10 e elemento X com massa 12. Bom, na natureza, qual a porcentagem de X tem massa 10? 90%. Então, 90% dos elementos X tem massa 10. Qual a porcentagem de elementos na natureza tem massa 12? 10%. É necessário que o exercício dê essas informações para a gente calcular a média dessa massa, tá? Então, eu vou ter que a massa atômica desse elemento X vai ser uma média. Como é que eu calculo essa média ponderada? Eu vou pegar a massa do isótopo aqui, que é 10, vezes a sua ocorrência na natureza, que é 90, fecha parêntese, mais a massa do outro isótopo, que é 12, vezes a sua ocorrência na natureza, que é 10. Isso tudo dividido por 100. Então, aqui eu vou ter, ó, 10 vezes 90 vai dar o quê? 900. Mais 12 vezes 10 vai dar o quê? 120. Isso aqui dividido por 100. Você fazendo aqui, ó, 900 com 120 vai dar 1020. 1020 dividido por 100, eu vou ter que a massa atômica desse elemento X vai ser igual a 10,2 unidades. Então, lá na tabela periódica, aonde está o elemento X, não vai aparecer massa 10 e não vai aparecer massa 12. Vai aparecer massa 10,2, que é uma média, tá? Então, aquela massa atômica que está lá na tabela periódica é uma média
ponderada dos isótopos. Bom, voltando a reforçar aqui, ó. Aqui eu tenho o símbolo do elemento, que é X. Se você olha na tabela periódica, ela vai ter um quadrinho lá, né? Uma legenda com quadrinho. Então, vamos pôr que X aqui, ó, vai ser o símbolo do elemento, tá? Vai ser o símbolo do elemento. X vai ser o símbolo do elemento. Normalmente, o número atômico aqui, eu pus Z aqui, ó, tá? O que é Z? O número atômico, tá? O número atômico do elemento vem em cima. E na parte de baixo aqui, ó, que eu pus de vermelhinho aqui, é a massa atômica do elemento. Essa massa atômica é a média ponderada dos isótopos. Dependendo, pode vir ao contrário. O número atômico às vezes pode vir embaixo e a massa em cima. Professora, como é que eu vou saber que é o certo? A massa atômica sempre vai ser o número maior, tá? Porque o número atômico é o número de prótons. Já o número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons. Portanto, a massa sempre vai ser um número maior do que o número atômico, tá? Entendido? Então, vamos agora para a massa molecular. A massa molecular é a soma das massas atômicas, é a soma das massas atômicas, que é a soma das massas atômicas dos átomos que formam a molécula, Só para a gente situar aí o que é massa atômica, tá? É a soma das massas atômicas dos átomos que formam a molécula. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, H2O, né, a molécula de água. A molécula de água ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui no cantinho eu dei aqui, ó, dado as massas atômicas. Vocês não têm que saber de qual, o exercício tem que fornecer para vocês. Então, qual que é a massa do hidrogênio? 1. A massa do hidrogênio é 1 vezes 2, porque eu tenho 2 oxigênios. Mas, já que é a soma, né, ó, soma, a massa do oxigênio é 16, tá? Só tem um oxigênio, então você pode colocar vezes 1 aqui ou não colocar. Então, 1 vezes 2, 2. 16 vezes 1, 16. 2 com 16, 18. Então, a massa molecular da água é igual a 18 unidades, né? Então, eu vou ter aqui que a massa molecular da água é igual a 18 unidades. Fácil, né? Ó, o ácido sulfúrico, H2SO4. Novamente, a massa do hidrogênio é 1 vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênios aqui. Vezes 2. Mais a massa do enxofre. O enxofre está aqui, é 32. Vezes 1. Mais a massa do oxigênio, 16. Vezes 4. Tá? Então, aqui, ó. Massa do hidrogênio, 1 vezes 2. Massa do enxofre, 32 vezes 1, só tem 1. Massa do oxigênio, 16 vezes 4. 1 vezes 2, 2. Com mais 32, 34. 16 vezes 4 vai dar 48. 48 com 34 vai dar 98 unidades. Tá? 98 unidades. Bom, mais um exemplo aqui, ó. Nitrato de cálcio, tá? Então, aqui, ó. Você tem que lembrar que esse 2 que está de fora do parêntese, ele multiplica o nitrogênio e multiplica o oxigênio. Então, a massa do cálcio aqui, ó, é 40. Massa do cálcio, 40. Só tem um cálcio, então, vezes 1. Mais a massa do nitrogênio, 14. Só que o 2 está multiplicando o nitrogênio, então, vezes 2. Mais a massa do oxigênio, 16. Só que aqui é O3, ó. Então, 16 vezes 3, vezes o 2 aqui fora, ó, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 40 vezes 1, 40. 14 vezes 2, 28. 2 vezes 3, 6. 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36, 1, 3. 6 vezes 1, 6. Vai dar 96. Tá? 16 vezes 3 vezes 2, vai dar 96. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,
Um 8, 8. 8 mais 6, 14. Vai 1, 3, 3 com 9 vai dar o quê? 12, né? Vai dar 12. Com mais 4 lá em cima, 6, ó. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. Mais 9, 6. Então, isso aqui vai dar 164. Então, eu vou ter aqui, ó, que a massa molecular do CaNO3,2 é igual a 164 unidades, tá? Certo? Então, é só prestar atenção para não errar nas contas, né? Vamos ver agora outro exemplo. Como é que pode aparecer isso aqui num vestibular, no Enem? Essa questão aqui foi uma questão de um vestibular. Aqui fala o exercício. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, 1 tem massa igual a 10 e 4 tem massa atômica igual a 11. Com base nesses dados, qual é a massa atômica? A massa que é a média do boro expressa em unidades. Bom, aqui falou que tem 2 isótopos do boro. Um tem massa 10 e o outro tem massa 11. Mas não me deu a porcentagem, mas me deu uma relação. Então, de cada 5 átomos, qual que é o total? 5. 1 tem massa igual a 10. O que é 1 em 5? Não é 20%? Então, 1 em 5, ó, vamos colocar assim, ó, pra vocês entenderem. 1 em 5 é igual a 20%. 4 em 5 é igual a 80%. Então, 20% tem massa igual a 10 unidades. E 80% tem massa igual a 11 unidades. Bom, o raciocínio que tinha nesse exercício era isso aqui, ó. Tá? Você fazer essa relação. De cada 5, 1 tem massa 10, ou seja, 20%. Se 1 é 20%, então 4 vai ser 80%. Então, eu vou ter aqui, ó, que a média da massa atômica desse elemento vai ser igual a 10 unidades, que é a massa, vezes a sua ocorrência, que é 20. Mais a massa do outro, que é 11, vezes a sua ocorrência, que é 80. Sobre 100. Então, vamos lá. 10 vezes 20 vai dar o quê? 200. Mais 11 vezes 80 vai dar 880. Dividido por 100. Isso aqui vai dar o quê? 200 mais vai dar o quê? 1080 sobre 100. Isso aqui vai ser igual a 10,8. Então, eu vou ter que a média da massa atômica aqui vai ser 10,8 unidades. Tá? Aqui é a resposta desse exercício. Ok? Então, posteriormente a gente vai fazendo exercícios para fixar melhor esses conteúdos. Mas massa molecular e massa atômica a gente tem que dominar para resolver os exercícios de cálculo estequiométrico. Tá? Tchau, fique com Deus, até a nossa próxima aula de pós-médio.